Bom dia, pessoal. Boa segunda-feira, boa semana a todos. Início de semana para alguns, segundo dia da semana para outros. Começando essa próxima live na praça. Acabei de chegar aqui na pracinha. Hoje a pracinha tá bem vazia, acho que um pouquinho de frio, não sei. Sempre tem gente caminhando, tem algumas pessoas caminhando, mas costuma ter bem mais, né? Segunda-feira de manhã. Ou então estão bem em grupo, tô vendo 4 pessoas juntinhas ali. Aí, em vez de eu ver várias pessoas espalhadas, tem 4 juntinhos e o restante do espaço vazio. Então, vamos lá. Ó, o Marcos Vinícius entrou aqui. Rapaz, prazer te ver aqui. Grande amigo, salvou minha pele, hein? Então, essa live é sobre ócio e negócio, né? E por incrível que pareça, essas palavras realmente são um conjunto, né? Não é só uma semelhança, né, de sonoridade, né? Ócio e negócio, não. Elas têm realmente uma relação de formação da palavra, né? Eu falei na última live que eu ia fazer essa live andando, só que aqui fica ventando tanto, eu acho que vai bater vento no fone e vai ficar fazendo uns ruídos. Então eu vou ter que fazer um pouco parado, talvez eu me mexa pra lá e pra cá. Tentei mudar aqui a posição por causa da luminosidade. Sobre ócio e negócio, né? Quando eu era criança, eu escutei alguém dizendo assim, não tenho certeza se falou pra mim ou se eu só escutei, né? Que eu não lembro. Mas falou assim: quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. E falou isso, né? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. E a gente vê às vezes, né? A gente para pra pensar, pô, o cara quase não trabalha, não faz nada. E como é que ele merece ganhar tanto, né? Às vezes, né? Por outro lado, tem gente que tem quem diga que o camarada, né, que ganha o dinheiro, mas ele luta a beça, né? É uma correria intensa, diária, né? Não tem férias, etc, né? Tem várias situações. Então, assim, há casos e casos. Pelo que eu entendo, há casos e casos. Mas tem uma questão que é universal, né? Em relação ao ócio e o negócio. Tem uma coisa que é universal. Então, assim, a palavra negócio, tipo assim, eu arrumei um negócio, vou abrir um negócio, ou estou trabalhando em um novo negócio, né? Numa nova empresa, alguém me contratou, né? Enfim, seja o que for, a palavra negócio, ela significa negação do ócio. A minha esposa também acabou de entrar, deixa eu assinar aqui. Então, a palavra negócio significa negação do ócio. E isso, na verdade, foi um professor da minha esposa que fez uma palestra e falou sobre isso. Nem foi meu professor, nem sabe o que eu aprendi dele sobre isso, né? Sobre a negação do ócio. E aí, é como se fosse uma cultura, sabe? É uma cultura que se espalha sobre a negação do ócio. Pergunta assim, qual o trabalho hoje em dia? Deixa eu mexer no celular. Hoje em dia está um pouco mais, como é que a gente pode dizer? O padrão está um pouco mais mexido, né, com essa questão da pandemia, da Covid. Os padrões estão um pouco balanceados, né, estão um pouco alterados. Então há muita relatividade sobre a questão. Mas até pouco tempo, até antes dessa pandemia começar, né, que as coisas eram mais fixas, né, mais estagnadas, a cultura em relação aos negócios, né, o que se tinha o seguinte: ou você tinha carteira assinada ou você era um ocioso, podemos dizer assim. É como as pessoas veem. Não é que não que você fosse um cara ocioso, um vagabundo, pelo fato de não ter a carteira assinada, a carteira de trabalho assinada. Porém que é como as pessoas veem. As pessoas veem se você trabalha de carteira assinada, não. Tem que procurar um negócio, cara, tem que procurar um emprego. Mas eu tenho um negócio, eu tenho emprego, eu faço não sei o que, o movimento, não sei o que. Não, a melhor coisa que... Pô, isso é coisa de vagabundo. Você tem que procurar assinar a carteira. E era mais ou menos o pensamento tradicional que se tinha. Eu, por exemplo, na minha pessoa, eu tenho 10 anos que eu trabalho como freelance e como autônomo, né? E não tenho a carteira assinada.
Em algum momento, dentro desses 10 anos, eu trabalhei numa carteira assinada por um ano e depois saí de novo, sabe? Eu cheguei a entrar e depois saí de uma empresa durante um ano. Eu falei assim, ó, realmente para mim não vai dar, justamente pela dessa questão do ócio e do negócio. Oi, Raíssa, tudo bem? Bom dia. Deixa eu assinar para ela aqui, peraí. Assinar também. David Monstro, Raíssa e Gabriela, amigão meu, David também. Eu acho que o David também vai se identificar com isso que eu vou falar sobre o ócio e o negócio. Então, oiê. Raíssa estava ontem até tarde, mais quase 2 horas de live, e agora está ela aqui assistindo outro. Então, o ócio, por uma questão de ócio e negócio, eu voltei a trabalhar de carteira assinada e depois saí. Bom dia para você também, bom dia para todo mundo. Deixa eu escrever aqui. Bom dia. E eu vou explicar um pouquinho o que acontece. Existe um equilíbrio e um desequilíbrio nessa questão, que tem pessoas que são ociosas demais, caem numa procrastinação, caem numa paralisação, numa estagnação e não conseguem avançar na vida. E tem pessoas que trabalham demais e não tem tempo para fazer nada na vida. Os dois casos é ruim. Você pode ter um ótimo negócio, mas você não tem uma vida sadia. E você pode ter todo o tempo do mundo, porém não consegue fazer nada, não consegue entrar para seguir para frente, só você fica estagnado. Depende das pessoas, depende, né? Não tem condição de se sustentar, depende e fica assim. Tem tempo de ler bastante, assistir muitas coisas, ir a vários lugares e tudo mais, mas não tem dinheiro, não tem, enfim, não tem acesso, né? Não tem acessibilidade, não tem recursos. Tem grandes ideias, mas não tem recursos. Então a pessoa fica estagnada. Então, o meu grande amigo Mário Belo Neto entrou aí também. Seja bem-vindo, bom dia, boa semana. Sobre ócio versus negócio. Então, assim, existe um equilíbrio, sim. Não existe que o ócio é ruim e o negócio é ruim. Nem que o ócio é bom e o certo é o negócio. Não existe certo e errado, existem circunstâncias. Existe casos e casos. Porém que numa forma mais tradicional, antes da pandemia, né? Porque agora as coisas ainda estão, parece que as coisas estão em mudança. Muita coisa mudou, mas ainda está em mudança. Muita rigidez da cultura, dos negócios, estão remexidos, né? Então eu vou falar um pouco antes disso acontecer, porque a coisa estava mais definida, né? Em relação ao negócio. Então, se você tem carteira assinada, você tinha um negócio. Se você não tinha carteira assinada, você era um vagabundo. Ponto. Era como a maioria das pessoas pensava, uma questão cultural. Então, você tinha que buscar alguma empresa para assinar a tua carteira, para você ter um negócio, ter uma profissão. Quando você não tinha, falava assim, qual é a sua profissão? Se a pessoa, por exemplo, falasse assim, por exemplo, alguém me perguntou uma vez qual é a minha profissão. E eu falei assim, eu sou escritor. Eu falei, se você tem que procurar uma profissão, cadê? Sua carteira não tem nenhuma, não tem assinatura. Tá? Quanto tempo que está sem carteira assinada? Eu não era escritor, tá? Tô dando um exemplo. Mas um amigo meu aconteceu isso. Quanto tempo que você está sem a carteira assinada? Tá vendo? E etc. E aí a pessoa falou assim, mas eu sou escritor, isso é um trabalho. Eu falei, mas isso não é um trabalho, isso é um hobby, não sei o quê. O outro, qual é o seu trabalho? Eu toco numa banda. Isso é um hobby, você tem que procurar uma profissão. Mas eu desenvolvo uma banda, é o meu negócio. Não, isso é um hobby, isso é coisa de vagabundo, não tem nada que fazer. Entende? Cara, mas tem gente ganhando muito dinheiro com uma banda. Tem, a galera aí do mundo artístico, musical. Pô, tem gente, tudo bem, tem gente que tá ralando aí pra chegar ser visualizado. A internet ajudou bastante. Né? Tem os covers e etc. O YouTube ajudou aí essa galera a aparecer. A Ana Vitória aí começou, tipo, ninguém conhecia. Agora a Ana Vitória são duas meninas simples que conseguiram bombar. Beleza. Então, assim, tem gente, cara. Tem gente que tem uma banda, toca e vai às alturas, entendeu? Tem gente que não é conhecido, mas ganha dinheiro tocando em restaurantes, em eventos, etc. Então, assim, mas aí alguém, por causa da referência que tem,
a referência que a pessoa tem é que isso não é um negócio, não é um hobby, entendeu? Um exemplo, tá? Da parte da música. Então, assim, para essa pessoa, tocar música, tocar um instrumento, tocar numa banda é um hobby. E o que é trabalho para ela é outra coisa. Então, ela vai definir, ela vai identificar, ou vai julgar que outra pessoa que toca numa banda não é um negócio, não é uma profissão, é um hobby. Mas é um hobby para ela, entendeu? Então, às vezes a pessoa, pela referência que tem, ela define a realidade, define a verdade. Só que é a verdade dela, não é a verdade da outra pessoa. Então, o que acontece? O negócio é a negação do ócio. Então, a gente, quando estuda sobre sociologia, né? Seja dependendo se é alguma faculdade que você faz, se é algum curso que você faz e tem uma parte sobre sociologia, ou sobre alguma coisa que você pesquisa na área de sociologia, e tem um contexto histórico, principalmente no Brasil, que as pessoas foram colocadas, foi culturalmente educadas, né? Desde o início, o sistema educacional foi moldado para a pessoa se desenvolver como um prestador de serviço, como alguém para executar ordens, entendeu? E não dirigir ordem, não dirigir massa, entendeu? Para ser a massa. Então, o sistema educacional, por muito tempo, ele foi elaborado no Brasil assim, para a pessoa ser, o meu padrasto chamava de pau mandado, mas é para a pessoa ser um recebedor de ordens. Quem recebe ordens executa ou repete, como é que é a palavra? Repetir ações, sabe? Só repetir, não pensar, não questionar, não raciocinar sobre o processo, só repetir processo. Então, assim, te ensina como se faz uma determinada atividade, lhe dá as ordens para você executar as atividades, e aí você repete os mecanismos, repete a atividade. Então, o sistema educacional foi feito assim, para manter uma coerção da sociedade brasileira, principalmente, para brasileiro ser então, assim, é uma violência simbólica. E aí, ou seja, a pessoa imagine quem trabalha longe, quem tem que se deslocar, né, por um bom tempo para chegar ao teu trabalho. Então você leva lá mais 2 horas para chegar ao teu trabalho, então você pega às 8, você tem que acordar às 5 para pegar um ônibus aí 7 e pouco chegar no trabalho, porque senão você é punido. E você pode depois entregar um ótimo resultado ao longo do dia, mas você já foi punido porque chegou atrasado, entendeu? Então, se chegar atrasado, então não importa o seu resultado, importa o seu tempo. Você vende o seu tempo e muito pouco. É o seu tempo para estar ocupado para alguém, para aquela empresa, por um negócio, o negócio de alguém, tá? Quando você termina de 6 horas, aí tem tanta gente indo embora no mesmo horário que você talvez não vai levar as 2 horas que levou para ir para o trabalho, vai levar talvez 3, vai pegar engarrafamento e etc e tal. Então você, em vez de chegar às 8, você vai chegar lá para as 9. Entre 9 e meia-noite é pouco tempo. Se alguém estuda na faculdade, é o tempo que tem. Chegar na faculdade em 9 horas, talvez perder alguma matéria, ou vai ter que reduzir matéria para conseguir encaixar aquelas que são dentro desse horário, ou conseguir sair mais cedo e pagar essas horas depois, porque você não vende o seu trabalho, você vende o seu tempo. Essa é a realidade. Na empresa você não vende o seu conhecimento, o seu trabalho, você vende o seu tempo. E aí quando você chega em casa já é muito tarde, e é o que dá para fazer, é isso aí. E eu durante esses últimos 10 anos, eu voltei a trabalhar numa empresa, assinei a carteira, mais ou menos um ano depois eu falei, desculpe, realmente eu vou trabalhar como freelance, home office, e eu vim pedir demissão. Por causa exatamente dessa questão. Deixa eu ver a mensagem que meu amigão Mário está dizendo aqui. Bom dia, meu nobre. Está certíssimo. Cadê? Meu irmão sofre até hoje com esses preconceitos. Já sofri muito. E ainda hoje somos taxados de BOs se não seguirmos os padrões impostos pela cultura tradicional da sociedade. É o meu trabalho na prefeitura.
Inclusive, e quem não é concursado também sofre preconceito, porque se entende que em algum momento concurso estava dando grande resultado. Concurso público, a pessoa se dá muito bem, tinha várias vantagens no banco, de crédito, de aposentadoria mais garantida, segurança. Então, segurança entre aspas, hein? Então, cara, quanto de pessoas são preconceituadas, né, por membros da família mesmo, sabe? Porque não passa no concurso, não é concursado, aí usa como comparação aquela outra pessoa da família que é concursada e passou no concurso e etc. E aí você pode ter uma mentalidade muito avançada, cara, pode ter uma inteligência, uma expertise, sabe? Para poder fazer um negócio bombástico, criar um modelo de negócio inovador. Só que você não é concursado. Cara, vão pegar no seu pé porque você não é concursado, porque você não está estudando para um concurso, porque você não está tentando concurso. Isso é o pensamento tradicional. Essa indústria, esse time dessa indústria do concurso já virou. As coisas têm time. O time já é outro hoje. E aí tinha um amigo meu que falou assim, eu sou concursado na prefeitura X, falou o nome da cidade. Eu não vou dar detalhes aqui. Só que, poxa, eu tô vendo se eu consigo encaixar em algum momento. Olha, faz parte do ponto que eu quero chegar em relação à negação do ócio. Eu tô tentando encaixar em algum momento, só que eu não consigo ver onde que eu consigo encaixar, com que tempo. Alguma outra atividade para complementar a renda, porque minha renda é baixa e eu não tenho uma possibilidade de aumento, de crescimento na prefeitura onde eu estou trabalhando. Eu sou lá auxiliar administrativo, sou administrador e tal, na parte administrativa, e eu ganho R$1.000. E o cara tem filho, entendeu? Tem desejo, tem necessidade. E para quem tem filho, cara, R$1.000 é muito pouco, é insuficiente. Você não pode nem morar de aluguel, não pode. R$1.000 você não pode morar de aluguel, principalmente se você tem filho. Só se você for sozinho, aluga uma kitnet, você consegue viver com R$1.000. Então o que acontece? Não sobra tempo, como é que vai fazer para aumentar a renda? Então ele tentar fazer qualquer coisinha tarde da noite, entendeu? Vai vender um x-tudo, um cachorro quente, uma barraquinha, vai tentar fazer qualquer coisa. Agora que o home office se tornou algo mais normal, o novo normal, isso facilita bastante muita gente, cara, a ter tempo, entendeu? Porque esse é o fator, ter tempo. Então eu conheci uma pessoa que não fui eu, para dizer, porque eu nunca fui concursado e não sou. Então eu também não tenho essa autoridade para falar, mas eu conheci alguém concursado, insatisfeito, porque não tinha tempo para ganhar dinheiro. E esse é o problema do negócio, a negação do ócio. Você trabalha demais e não tem tempo de ganhar dinheiro. Então esse é o problema, essa é a realidade da frase. Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque no teu trabalho você não vende o seu conhecimento, sua habilidade, você não vende a sua capacidade, você não vende a sua inteligência, você não vende o seu resultado, você vende o seu tempo. E o seu tempo é avaliado muito baixo numa empresa, entendeu? Pouquíssimos, raros são as pessoas que o tempo vale bem numa empresa. E você vai ver de repente um gerente, umas profissões, né, que vão dar muito resultado para a empresa, muito dinheiro para a empresa, profissões aí mais inovadoras, né, aquelas profissões assim que realmente causam um grande peso na empresa. E às vezes é o chefe do TI, do setor de TI, o gerente do setor de TI, um gerente operacional, sabe, esses cargos aí, e ainda assim, para o cargo que o tempo está avaliado baixo. Então, por exemplo, eu tive um gerente, uma empresa que o salário dele era 6.000. Hoje em dia eu vejo que 6.000 era pouco, o estresse que ele tinha era muito grande, mas porque ele não vendia. É um cara super inteligente, eu conheci, ele tá vivo, né? Então por isso que eu falo que é um cara super inteligente, é um cara inovador. Eu acho, cara, que ele tinha que ganhar uns R$10.000, né, mais ou menos, para trabalhar na empresa. Então ele trabalhava até no horário que já não era mais horário de trabalho dele. Ele tirou férias e precisou resolver situações. Então assim, R$6.000 era muito pouco. Mas por quê? Porque ele vende o tempo dele.
Ele não vende a capacidade dele, o resultado, a inteligência. Ele fez a empresa sair de um bonequinho pequenininho, uma empresa entre as top 3 do setor do ramo que atua, entendeu? Então, assim, ele não é qualquer pessoa. Se 6 mil reais era muito pouco. Mas porque ele vende o tempo dele, não vende o resultado, a capacidade dele. O Mário está dizendo que é o meu trabalho na cadeia. Vixe, eita, lasqueira. Então, assim, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Claro, às vezes você tem um trabalho que 5, 6 mil reais te dá o suficiente. Você tem esquentação de cabeça ali durante o trabalho, mas de repente você tem o teu final de semana para descansar. Tem pessoas que trabalham por conta própria que às vezes não vai ter o final de semana. Pode ganhar mais, mas trabalha, né, o tempo todo. Trabalha de domingo a domingo, trabalha depois das 8 da noite, trabalha antes das 8 da manhã. Enfim, e tem trabalhos assim que tem uns horários muito variados, muito imprevisíveis. E pode ser que essa pessoa ganhe bem. Se isso lhe incomoda, se isso lhe causa dor, a pessoa então tem toda a liberdade, né? Ou pode não ser tão fácil, mas ela tem a liberdade de correr atrás e ver uma forma de consertar isso. De disciplinar e conseguir estabelecer limites e estabelecer o seu próprio tempo. E tem vezes que o tipo de trabalho da pessoa não permite, né, que ela desenvolva assim, um limite de tempo, qual horário que ela vai trabalhar. Então há trabalhos e trabalhos. Na empresa você não tem muito isso, né? Hoje em dia é home office, você trabalha para empresa home office. Tem uma amiga minha que trabalha para empresa home office, que ela sem querer acaba trabalhando mais tempo do que quando ela trabalhava interno. Porque com a pandemia, né, passou todo mundo a trabalhar home office na empresa dela. Aí é uma questão de limite, de disciplina de horário, estabelecer o seu horário. E você realmente estabelecer, você começa naquele horário, pausa para almoço naquele horário mesmo em casa, e depois você fecha o seu horário naquele momento, naquele horário. Você fecha o seu expediente em casa. Em casa acontece que muita gente tem essa dificuldade e acaba ultrapassando esse tempo de trabalho. E é ótimo para o empregador, entendeu? Ele não vai pagar mais por isso, ele paga pelas 8 horas de trabalho. E então cabe a pessoa conseguir estabelecer esse limite, ou o empregador ele pede, né, para que possa ter essa flexibilidade e negocie uma hora extra. Esse é o correto. Mas tudo depende, assim, de uma certa forma ou de outra, depende um pouco da pessoa, sabe? Saber controlar isso. Tem trabalhos que ela não vai conseguir, ou não vai conseguir facilmente controlar o seu horário. E tem trabalhos que sim, só depende dela fazer um esforço. E aí o ponto que eu quero chegar é que essa negação do ócio é um problema. O negócio é um problema. Quando você vende o seu tempo e não o seu resultado. O Mário está dizendo aqui: tomei minha dose de sabedoria e inspiração de hoje nessa live. Gratidão imensa, grande Felipe Martins. Obrigado, Mário. Eu que agradeço, pô. Agradeço por cada mensagem que você manda aqui, cada mensagem, por aparecer na live. Pô, isso tudo é maravilhoso, né? Então o que acontece é o seguinte: se você trabalha demais, você não tem tempo de ganhar dinheiro. As grandes mentes de sucesso, eles se esforçam. Peraí, passou uma moto barulhenta. As grandes mentes de sucesso, eles se esforçam para ter ócio, entende? Quem cara, que quer ganhar, que quer trabalhar o tempo todo, quer se matar de trabalhar? Ninguém quer. Mas quem é que quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer. Quem quer ganhar dinheiro sem fazer nada, poder descansar e o dinheiro tá entrando lá sozinho? Todo mundo quer, né? Não é verdade? Então o que mais as pessoas desejam? Ócio. Só que elas trabalham, e às vezes trabalham demais, etc., porque tem necessidade, sabe? A questão é como você avalia o seu tempo. Tem uma frase que é muito verdade: se você não faz a tua própria agenda e você não estipula e você não avalia você mesmo, se você não dá o seu próprio valor, você vai se encaixar na agenda de alguém e você vai entrar dentro da avaliação de outra pessoa. Então, se você não corre atrás dos seus sonhos, tem essa também: se você não corre atrás dos seus sonhos,
você vai entrar na realização do sonho de alguém. Você vai entrar no mecanismo para a realização do sonho de outra pessoa. Então é isso que acontece com a massa, a maioria das pessoas, a população em geral. Elas estão dentro da agenda de outra pessoa, estão dentro do mecanismo de realização do sonho de outra pessoa. E como que elas fazem isso? Vendendo o tempo delas e vendendo muito pouco. Entendeu? E tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são assim. Elas vão trabalhar assim. É o jeito que elas sabem lidar. E tudo bem, sabe? Mas tem pessoas que estão assim, mas estão super insatisfeitas. Então, qual é a real? Para quem está insatisfeito, porque tem gente que não quer muita coisa, tá bom, resolve ali durante a semana seus trabalhos, final de semana relaxa, e não leva problema nem trabalho para casa, tá ótimo, fechou ali, e assim eu sigo minha vida. Ótimo, é o jeito da pessoa, entendeu? Tem pessoas para isso e tem pessoas que não é para isso. E é normal, tudo bem. Ninguém não é negativo nem positivo por causa disso. O negativo é quando isso te incomoda, você está insatisfeito e você continua nessa. Você está entrando na agenda e no mecanismo de realização do sonho de outra pessoa e não o seu. E você está com dor sobre isso e continua, porque você está vendendo o seu tempo. Então, quanto vale o seu tempo? Você recebe quanto para trabalhar dentro desse período de tempo? Se você se desloca, você tem que somar também o momento que você saiu de casa até o momento que você chegou de volta em casa. Aí você recebe lá um X no mês. Você divide aquilo pela quantidade de dias úteis que você trabalha no mês. Depois você divide pela quantidade de horas de trabalho. E você vai ver quanto você ganha por hora. Aí se você me disser abaixo de R$10, você vende seu tempo muito baixo. Se você me falar abaixo de R$50, cara, você poderia ter um valor maior. E você está vendendo o seu tempo de vida, você não está vendendo o seu resultado. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer é vender o seu resultado, a sua produção. Quando a pessoa passa a vender a sua produção, o valor aumenta. E você tem controle, um pouco mais do controle do tempo. Por quê? Porque quando você recebe por sua produção, pelo seu resultado, não importa se você leva uma semana ou se você leva um dia, se você leva algumas horas. O importante é o resultado, entende? Então a diferença não é o tempo. Então quando você tem essa flexibilidade, acontece que se tem alguma coisa que você levaria uma semana, você faz em 3 dias, você tem o restante dos outros 4 dias da semana. E você pode usar esses 4 dias para investir em alguma coisa própria sua, do teu próprio sonho, teus próprios objetivos. Então, a negação do ócio não permite isso. A negação do ócio é para você se manter dentro do mecanismo, você continuar girando uma roda. E nisso que você nega o ócio, o que serve? Agora eu só falei do negócio. O que te serve o ócio? O ócio é o momento que você cria, é o momento que você tem tempo para pensar. É o momento que você tem tempo de ter criatividade, tem tempo de você, organizar sua vida, você pensar no seu sonho, você correr atrás dos seus sonhos. Isso é o ócio. Se você não tem um tempo para o ócio, por exemplo, a nossa mente está o tempo todo trabalhando. Se você qualquer coisa que você trabalha, sua mente está o tempo todo na atividade, né? Beleza. No momento que você para e que você relaxa, a tua frequência mental já está um tanto acelerada. No momento que você relaxa, a tua frequência mental abaixa. E o que eu falei numa outra live aqui sobre a questão do não julgamento? Que você precisa ter uma mente de forma passiva. A natureza da nossa mente deveria ser passiva, receptiva. E isso só acontece quando você relaxa. Porque você abaixa a tua frequência cerebral diminui. E quando a tua frequência cerebral diminui, o que acontece? A tua mente consegue trabalhar a parte criativa. Você consegue ter inspiração, você consegue ter ideias. E isso você consegue inovar, você consegue pensar nos teus sonhos, como realizar os teus sonhos, entendeu? Você consegue descobrir coisas, você consegue perceber verdades. Mas o sistema não quer isso. O sistema não quer que você descubra a verdade, não quer que você pense, não quer que você crie, que você
não quer que você seja uma pessoa crítica, quer que você seja apenas um tomador de ordens e execução. Só fazer execução de ordens. É isso que o sistema quer. Foi por isso que o sistema foi feito, para criar você, para ter você como uma máquina para cumprir atividade, entende? Então é isso. Um dono de um negócio, ele tem uma máquina e ele precisa de pequenas engrenagens para fazer o negócio funcionar e ele ganha dinheiro. Então você se torna essa engrenagem. Agora, quando você é um pensador, aí você vê maneiras, você vê inovações, vê formas diferentes de montar a máquina, você vê que você é capaz de montar uma máquina também, você é capaz de fazer determinada coisa diferente, que você é capaz de tem forma de você ter mais crescimento, tem mais coisas que você pode de repente estar buscando, tem sons que você consegue enxergar quais são os passos, como é que você faz para chegar até lá. Só que isso você só consegue quando você tem um ócio, quando você tem um tempo ocioso. Por quê? Porque o seu cérebro precisa baixar a frequência para você pensar. Para você pensar para você não pensar, você tem que receber, você tem que perceber, você tem que conseguir enxergar. Se a tua mente ficar o tempo todo trabalhando ocupada, você não consegue ter uma criatividade, você não consegue ter uma inspiração, você não consegue criar. Quando a gente é criança, quanta coisa a gente aprende quando a gente é criança. Quantas coisas, cara, uma criança consegue fazer, descobrir, aprender. Por que as crianças aprendem tanta coisa? É maravilhoso. Por quê? Porque elas têm tempo, elas têm ócio. E a criança não sabe nada, nós não sabemos nada, nós somos adultos, não sabemos nada. E aí quando a gente tem um tempo, a gente descobre uma coisa nova, é maravilhoso. Eu descubro como eu faço, de repente, para construir um móvel, que nem a minha área. Como eu faço para construir uma casa, como eu faço para embelezar minha casa. Eu não sei, mas eu não tenho nem tempo para pensar como se faz, entendeu? Essa é a questão do ócio. O ócio ele é a chave mestra para os pensadores, para os criadores, entendeu? Então os donos de negócio, as pessoas de mente de sucesso, elas têm pelo menos algum tempo de ócio que elas destinam para isso, para criar, para crescer. E quando elas não se dão esse tempo, elas seguem só cumprindo um mecanismo de uma máquina. Elas não têm tempo para criar, entendeu? Não tem tempo para desenvolver para ir correr atrás dos seus sonhos. Então essa é a questão do ócio. A negação do ócio nega a sua possibilidade de correr atrás dos seus sonhos. Então, assim, existe extremos e escassez. Uma quantidade, o extremo do negócio é você trabalhar sem ter tempo para nada. Isso é totalmente negativo. E a escassez do negócio, que seria o extremo do ócio, é você vagabundeando, você não fazendo nada, ou não tendo nenhum recurso. Importante, se você tem um negócio, se você trabalha para alguém, tudo bem. Só não está bem se você está insatisfeito. E que você pode escolher algo melhor para você. Se você vê que isso está te dando um valor muito baixo, você pode escolher algo melhor para você. Esse é um ponto. Mas que você deve separar um momento que seja, nem que seja um pequeno momento de ócio, que você relaxa, baixa a sua frequência cerebral, para você poder, a sua mente poder receber ideias, você ter inspirações, você poder visualizar possibilidades, você conseguir se autoconhecer e ver quais são os seus pontos fortes e fracos, que soluções você tem para os teus problemas, para as tuas pendências, que você pode fazer de repente algo novo que te dá de repente um retorno melhor. Isso você precisa ter um pouco de tempo, pelo menos um pouco de tempo. E tem livros, por exemplo, tem obras que falam assim: trabalhe só 4 horas por semana e seja milionário, sei lá, né? Como trabalhar só 4 horas por semana? Mas por quê? Porque existe quem consegue isso, trabalhar quase nada a semana toda, e tem muito dinheiro. Então por quê? Por que as pessoas pensam que precisa trabalhar demais para ganhar dinheiro, sabe?
Então, assim, existe a possibilidade de você trabalhar menos e ganhar mais. O que você precisa é usar a tua inteligência. Só que se você não tem tempo de ócio, você não tem tempo de ser inteligente. Você não tem tempo de pensar. Se você não tem tempo de pensar, você está perdendo a sua possibilidade de usar a tua inteligência e a tua capacidade, a tua criatividade. O negócio faz isso. O negócio serve para negar essa possibilidade, negar esse ócio, negar o espaço para você pensar crítico, criar, ter inspirações e inovar, sabe? Então você segue como a massa, você segue para cumprir um mecanismo e realizar o sonho de outra pessoa. Você precisa realizar o seu sonho, os seus sonhos, e para isso você precisa de ócio, nem que seja um pouco. E que esse ócio seja estipulado por você, um objetivo seu, com força de vontade para você realizar o seu sonho. É isso que você precisa, de um pouco de ócio. E se você tem um aspecto também, me fugiu agora a memória, me passou e depois fugiu. Enfim, mas eu vou lembrar. Poxa, agora me fugiu mesmo. Não era mentira, é verdade, me fugiu. Então, assim, as grandes mentes de sucesso, eles buscam cada vez mais ter tempo de qualidade, poder viver coisas maravilhosas, poder passear. Minha esposa fala muito sobre o Wendel Carvalho. Ele mostra coisas maravilhosas, tendo uma vida de sucesso, qualidade de vida. Em quanto tempo ele precisa trabalhar? Quanto tempo ele precisa trabalhar para gerar aquele recurso para ter aquela vida toda? Então, se ele trabalha demais, ele não tem tempo para ter aquela qualidade de vida, para ter tempo de curtir aquilo tudo que ele está curtindo, porque ele vai ter que trabalhar. E a pessoa pensa, mas se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. Errado, não é assim que funciona. E isso é mentira que todo mundo te conta. Se você não trabalhar, não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro. Uma coisa é certa, se você não fizer nada, você não vai ganhar dinheiro. Mas não significa que o dinheiro vem porque você trabalha muito. Então, esse é o ponto que eu queria falar assim. Na verdade, tem uma coisa que o mundo dos negócios fala assim: tempo é dinheiro. E é verdade. Você vê uma pessoa que trabalha numa empresa, ela vende o tempo dela, não o resultado. Uma pessoa que trabalha autônoma ou freelance, ela vende o resultado e não o tempo. Porque se ela levar 1 hora, se ela levar 10 horas para fazer a mesma coisa, então ela não vendeu o tempo, ela vendeu o resultado. Mas tem pessoas que vendem sonhos. A pessoa que vende sonho e a pessoa que vende vende possibilidade, ela não depende do tempo. Mas isso são bem poucos que conseguem isso. E isso realmente descobrir isso é o maravilhoso. Aí você descobriu a galinha dos ovos de ouro. Mas voltando à questão do tempo, o que as pessoas não pensam, uma é essa que eu já falei do tempo, você vê isso, pensa, as pessoas não pensam nisso. Mas outro aspecto é que a pessoa, mesmo quando ela trabalha vendendo o seu resultado, se a pessoa é freelance ou autônomo, por exemplo, eu sou freelance autônomo, por enquanto. Eu já estou virando essa marcha, né? Estou passando essa marcha nesse carro. Mas, por exemplo, a pessoa é freelance autônomo. E o maior erro que acontece dessa galera é pensar que ela tem todo o tempo do mundo. Mas o tempo é um recurso extremamente limitado. Cada vez mais o tempo é um recurso limitado. Porque se antes as pessoas conseguiam ter mais pessoas que chegassem aos 100 anos, agora raramente. A maioria das pessoas chega a 70, 80, 60 e pouco, por aí. Então o tempo é um recurso cada vez mais, ele é mais limitado. Oi, Hélio, tudo bom? Hélio Vitor Machado, grande amigo meu, conheci no Maranhão, Goiano. Esse é o cara do negócio que eu conheço, assim, que eu tenho referência o cara de negócios, né? 24 horas todo mundo tem. Exatamente. Então, assim, a gente pensa assim, quanto mais trabalho eu fizer, mais dinheiro eu vou ganhar. Errado, porque o tempo de um dia vai acabar. 24 horas é o máximo que você pode fazer, mas quem é que trabalha 24 horas por dia? Não consegue, cara.
Eu já trabalhei 3 dias seguidos, acordado a noite toda. No final no decorrer de um mês, eu paguei contas e continuei com poucos recursos financeiros. Continuei não fazendo tudo que eu quero fazer. E no mês seguinte, estou na luta de novo. Mas uma hora o tempo acaba, não dá tempo, sabe? Você não tem todo o tempo do mundo, não é um recurso ilimitado para você agregar cada vez mais trabalhos e aumentar o dinheiro, entendeu? E você tem uma coisa chamada saúde, limite de saúde do seu corpo também. Se você achar que pode 24 horas por dia preencher a lacuna de todos os tempos nesses 24 horas para ganhar bastante dinheiro, o seu corpo não vai aguentar. Sua saúde mental não vai suportar, sabe? Então, assim, você não a gente não é nós não somos de aço, nós não somos de ferro, entendeu? Nós não somos um robô, né? Assim, né? Dessa forma, nós somos uma máquina, mas não dessa forma, entendeu? Então nós temos um limite, e esse limite, quando ele não é respeitado, a gente sofre as consequências. As consequências não são brincadeira, não. Então o que acontece? Esse é o erro principalmente dos freelancers, dos autônomos. Achar que basta agregar o máximo de trabalho possível e você vai ganhar mais, porque você trabalha por produção, por entrega, por resultado. E isso é um auto-engano sinistro. É uma pedra de tropeço tremendo. Porque você percebe, em algum momento você vai perceber, algum momento você vai chegar lá, vai perceber que o tempo não é suficiente para você prestar todos os serviços. E você vai ver que vai chegar a um certo ponto que o teu recurso financeiro, o teu retorno financeiro vai até no máximo X, não vai passar daquilo. A não ser que, aí aqueles caras que ensinam assim, trabalha só 4 horas por semana, ele ensina você a buscar cliente, encontrar o cliente ideal, aquele que vai te pagar 3 vezes mais do que os teus clientes. Então, se você recebe R$10 por 1 hora que você presta serviço para os teus clientes, o cliente ideal você vai ganhar 30, 40, entendeu? Então você trabalha bem menos para ganhar bem mais. Maravilhoso. E aí você consegue sim sair desse pensamento que você trabalha basta você trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, entendeu? E é coisa que dificilmente nossos pais entendem. Nossos pais não entendem, cara, isso. Que não é você trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, é você trabalhar de forma inteligente. Entendeu? Quando você começa a usar a tua inteligência, aí sim você começa a ganhar dinheiro. Porque enquanto você achar que a quantidade que te dá resultado, você não vai ter o resultado que você espera, você vai se auto-enganar. Quando você perceber que é a qualidade, aí a gente começa a vislumbrar uma diferença da realidade. Tá? Então, assim, quando esses caras ensinam que te quebram, aí a pessoa não entende, tipo, quem trabalha demais não consegue ganhar dinheiro. Eu falei, pô, que coisa maluca. Pô, que coisa, porque se eu não trabalhar eu não ganho dinheiro, tá bom. Não trabalha não pra você ver, realmente você não vai ganhar dinheiro não, mas trabalha o tempo todo pra você ver. Você não vai ganhar nem dinheiro, nem saúde, nem vida, meu irmão. Entendeu? Essa que é a questão. Você tem, não é como, não é o quanto tempo você trabalha, é como você trabalha. O Hélio tá falando aqui, ó. Eu já fiz isso também, você lembra? Cadê? Todo mundo tem. Corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. É mesmo, é tipo um boleto, você corre atrás dela, pronto, vai embora. Você não consegue pegar jeito nenhum. E então é isso. Só que como é que você vai ser inteligente? Como é que você vai usar a tua inteligência? Como é que você vai trabalhar de forma inteligente? Porque aqui eu tô falando o seguinte: se você achar que precisa trabalhar cada vez mais para ganhar mais dinheiro, você não vai ganhar o suficiente, porque você tem um limite, você tem um recurso limitado, chamado tempo. O tempo acaba, não dá tempo de encaixar tudo. E aí eu falo assim, você tem que trabalhar de forma inteligente. Só que como, se você não tem tempo para pensar? Então você precisa do ócio. É o ócio. O negócio é a negação do ócio. Você precisa do ócio, entendeu? Então, assim, às vezes o teu ócio, o que você tem é a madrugada. Tudo bem, vamos lá. Se você vê, cara, o meu padrasto falou assim pra mim uma vez, que Deus o tenha. Mas tem muita coisa que eu aprendi com ele. E muita coisa que eu tenho certeza que ele aprendeu comigo, mas ele não ia dar o braço a torcer. Mas ele dizia assim, imagine você, eu estava fazendo faculdade de letras,
e era perto da minha casa, mas eu trabalhava longe, né? Eu levava mais de 2 horas para chegar no trabalho e cerca de 3 horas para voltar. Entendeu? E eu pedi demissão dessa empresa por causa disso. Eu não tinha nenhuma garantia que eu ia me sustentar depois disso, não. Pedi demissão e deu tudo certo. Eu não morri, não fiquei pobre nem nada. Eu passei a ganhar mais depois disso. E eu aprendi o que eu estou falando aqui por causa da experiência. Então, assim, eu só simplesmente senti assim, o que eu tô satisfeito? Tá me fazendo bem? Não tá me fazendo bem. Mas se eu sair, se eu pedir demissão da empresa, como é que eu vou fazer? Falei, eu não sei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir a minha intuição. Eu vou seguir o meu sentir. Como eu tô sentindo? Eu tô sentindo insatisfeito. Então eu vou sair. Depois eu penso no que eu vou fazer, como é que vai ser. Eu saí, cara, e deu tudo certo. Até hoje minha vida só andou pra frente. Até hoje eu só aumentei meus ganhos, entendeu? Eu aprendi cada vez mais. Porque eu arrisquei. Eu arrisquei. E as pessoas às vezes têm medo de arriscar. Mas por quê? Porque a gente acha que o negócio é o que nos sustenta, mas não é. O que nos sustenta é a nossa inteligência. E para a gente ser inteligente, a gente precisa de ócio, a gente precisa do tempo. A gente precisa desse recurso não esgotado, a gente precisa desse recurso disponível para a gente. Então, se o tempo é o teu chefe, você tem um grande limite. Se você controla o tempo, aí você é milionário. Se você controla o tempo, você conseguiu ter sucesso. Então, assim, quando o meu padrasto falou assim uma vez para mim, Felipe, imagina só, você trabalha, eu acho que eu não estava mais fazendo faculdade, eu tinha terminado. Se você fizesse faculdade agora, né? Se você trabalhasse, sei lá, você ganha um salário mínimo, você trabalha lá embaixo no centro do Rio, tipo, eu era da Baixada Fluminense, levava 2-3 horas para chegar até o centro do Rio. E eu não estava mais fazendo faculdade, já tinha terminado. Lembro que eu já tinha terminado, lembrei que eu já tinha terminado a faculdade. Eu falei que eu estava fazendo faculdade, mas tinha terminado. Mas imagine só, se você ganhasse um salário mínimo e você tem que fazer faculdade. A primeira coisa que eu pensei, cara, como é que eu pago a faculdade com salário mínimo? Tá, beleza. A segunda coisa que eu pensei foi o tempo. Pô, imagine, o que ele quis dizer foi o tempo, não quis dizer nem em relação ao dinheiro, não quis falar em relação ao tempo. Você trabalha num salário mínimo, lá embaixo, 3 horas de viagem, engarrafamento, aquela coisa toda, transporte público super apertado, e depois você tem que se apertar todo para pagar a faculdade, para chegar a tempo, vai ter que estudar de madrugada, ler, fazer pesquisa para fazer trabalhos acadêmicos que são super puxados de madrugada, estudar para a prova ou nem conseguir estudar para a prova por falta de tempo, todo esse aperto. Eu respondi para ele assim, pô, se eu ganhasse um salário mínimo, para que eu vou trabalhar tão longe? Procuro qualquer coisa perto da minha casa para um salário mínimo, então. Se você trabalha, pensa, vê se tem lógica, você trabalha e ganha um salário mínimo. Cara, um salário mínimo você ganha em qualquer coisa, em qualquer lugar. Tem coisa que você ganha bem menos que um salário mínimo. Mas se é para você ganhar um salário mínimo, vai trabalhar em qualquer coisa. Vai fazer qualquer coisa, vai escolher onde você quer trabalhar então. Pô, trabalho perto da tua casa. Eu trabalhei de um salário mínimo na esquina da minha casa. Era um salário mínimo. Eu tinha bastante tempo, porque eu podia sair de casa faltando 1 minuto para abrir a empresa. E eu fazia isso, era um salário mínimo. Então qual é o sentido, cara? Se você ganha um salário mínimo, por que você trabalha 3 horas da tua casa de ônibus, de metrô, de sei lá como é que você vai pro teu trabalho? Pra quê? Se você ganha um salário mínimo. Se for para ganhar um salário mínimo, trabalhe perto da tua casa. A gente espalha currículo com loja, sei lá, qualquer coisa. Se no final você vai ficar insatisfeito mesmo, você não vai ganhar o que você gostaria de ganhar, não vai ter tempo para fazer o que gosta. Pelo menos você ganha mais tempo, entendeu? Aí nisso que você ganha tempo, aí ele... Nossa, foi uma discussão tremenda, porque não é isso que ele queria que eu pensasse. Mas eu pensei assim, cara, se eu ganhasse trabalhar no mínimo, eu não ia trabalhar longe de casa não, eu ia procurar trabalhar perto da minha casa, ficar gastando meu tempo pra quê? E aí a conversa acabou, porque ele não conseguiu chegar onde ele queria chegar. Mas, enfim, não tem lógica, entendeu? Então é isso, a chave do sucesso é o ócio. E aí que tá, esse que é o porém. Você falar assim, não, você tem que ser ocioso. Não, você não tem que ser excessivamente ocioso. Você tem que ser inteligente. E para você ser inteligente, você tem que ter ócio. Se você está o tempo todo ocupado e não tem espaço para pensar, você vai ficar preso aí nessa linha do tempo. O tempo te controla.
Enquanto tem e assim, não é para qualquer um se libertar do tempo, não. É para quem realmente é inteligente, entendeu? Para todas as pessoas que existem na face da Terra, é controlado pelo tempo. Então, assim, não é para qualquer um chegar e conseguir virar esse jogo, não, entendeu? Mas aí a única forma, quem consegue virar esse jogo tem uma vida de sucesso, tá lá esbanjando a vida, tendo a maior qualidade de todos. Por quê? Porque descobriu o segredo. E o segredo não é um que eu vou te contar, não. O segredo é o que você vai descobrir no teu ócio, entendeu? Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Esse meu amigo Hélio, ele escreveu aqui no chat, quando eu postar no feed não vai aparecer, eu acho que não vai aparecer, né? Mas esse amigo Hélio era assim, de correr atrás. Eu conheci ele nessa fase, correndo atrás do dinheiro, o dinheiro correndo dele. Então ele tentava fazer uma coisa, depois desenvolvia outro negócio, fazia dois negócios ao mesmo tempo, empreendia. Ele era a minha referência, meu exemplo de empreendedor, assim, né? O único que eu conheci que era empreendedor, num momento bem assim, que a maioria das pessoas não pensava em ser empreendedor. E ele corria atrás disso nessa época, era em 2008, 2009, de ter tempo. Então, assim, quando a pessoa começa a correr atrás de como fazer para ter mais tempo, ela começou a futucar a região onde está descoberta sobre essas questões, entendeu? E aí ela vai, futuca, uma hora ela chega lá. E ela vai chegar aonde? Que ela precisa realmente de algum tempo para pensar, para criar, para ter inspiração e para inovar. E aí é daí que nascem os grandes negócios, é daí que esses gigantes aí do mundo do sucesso conseguem ser gigantes, porque eles têm tempo para ganhar o mundo, entende? Minha amiga Rose acabou de aparecer na Namastê para você também. A Rose, ela dirige, né? Ela ensina sobre yoga, meditação, tem um espaço em Mesquita, no Rio de Janeiro. É uma ótima pessoa. Saudade, viu? A gente agora tá bem longe, Rose. Eu agora tô morando aqui em São Paulo, né? Mas eu fico acompanhando aqui na rede social. Então é isso, galera. Vou deixar aqui. Agora eu vou resolver outras coisas. Hoje eu tenho um tempo de ócio. Eu toda segunda-feira de manhã tô aqui nessa praça, ó. A praça. Eu faço questão de fazer uma live aqui. Eu adotei essa praça aqui como meu momento de ócio. Eu uso esse momento de ócio para compartilhar o que eu aprendi. O que eu aprendi recentemente, o que eu aprendi há mais tempo, o que eu tenho aprendido, enfim, compartilho. Em outro momento da semana, aí eu deixo um pouco mais imprevisível, tipo, talvez seja amanhã, talvez vai ser na quinta, talvez no sábado de manhã. Eu vou tirar um outro tempo de ócio para sentar num banquinho aqui, pego meu caderno, pego minha agenda e faço vários planejamentos, testo várias possibilidades, faço vários cálculos e uso minha mente para pensar. Por quê? Porque eu quero ter sucesso, eu quero realizar meus sonhos. Só que eu já tive um tempo que eu não tinha tempo mal para dormir, entende? E aí eu vi ao longo de um ano inteiro, e assim, em 2019, todo mundo na pandemia, gente correndo atrás de como fazer para mudar, e eu não tinha tempo nem para dormir de tanto trabalhar. Eu fui na contramão. Só que o meu problema era esse. O problema das pessoas era conseguir como fazer para não fechar, para não falir, para trabalhar, para conseguir trabalho. E o meu problema era porque eu estava trabalhando demais. E no final, meu irmão, eu não fui feliz, não. Não tô feliz, não tô satisfeito. Por quê? Porque eu fui escravo do tempo. Não tive tempo, não. Fiquei mal da saúde, entendeu? E então agora eu tô passando para um outro ponto. Como fazer para ter ócio? Por quê? Porque eu preciso mudar, eu preciso ser inteligente, trabalhar de forma inteligente. E eu tô compartilhando isso aqui com vocês, tá bom? Gente, vou lá, acho que eu estourei até um pouquinho meu tempo. Aí, são 1 hora, né? 1 hora certinho. Então, eu vou deixar lá no feed e eu espero o comentário de vocês. Eu vou ter que fechar aqui, não vou poder trocar mais ideias. Algumas ideias eu troquei aqui ao longo da live com o Mário, com o Médio. E aí eu espero o comentário de vocês lá. Vai ter gente que assiste só depois, porque esse horário é difícil. Eu sei que é ruim para muita gente,
tá? Tem um amigo meu que sempre quer, mas dificilmente ele pode assistir nesse horário, que é o Frank. Vou deixar lá no feed e espero que vocês comentem, façam perguntas, coloquem lá uma situação de vocês, tá? E a gente vai trocando essa ideia, tudo bem? Um grande abraço, boa semana, boa segunda-feira para todos. Muito obrigado por assistir, por estarem aqui. Grande beijo, tá? Espero ver vocês na próxima. Segunda-feira tem de novo, hein? Até mais.